Bom dia. Hoje são 24 de maio de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vou começar aqui uma pequena série analisando alguns pontos das falas de ministros e do presidente Jair Bolsonaro naquela reunião ministerial no Palácio do Planalto, de 22 de abril do fluente ano. Para evitar comentários ofensivos a essas autoridades, a ministros do Executivo e ao presidente Jair Bolsonaro, para evitar comentários ofensivos a eles, vou aqui fazer uso de uma função no YouTube que é travar os comentários, desativar os comentários. Então, não gosto disso. Eu gosto de receber comentários de internautas. Só que, para evitar comentários ofensivos à reputação dessas autoridades, sou obrigado a fazer isso, apenas por isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo ministro da Educação, o Abraham Van Trauber. Ouça aí o que ele diz num certo momento sobre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois voltarei. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Muito bem. O ministro da Educação, Abraham Van Trauber, já é conhecido pela sua rispidez, pela sua explosão, pelo uso de palavras ofensivas a outrem. O Van Trauber, ele tem um tweet, eu soube, ele tem um Twitter, melhor dizendo, um Twitter, e ele faz sucesso aí com milhões de seguidores. Nunca acessei aí o Twitter do Abraham Van Trauber. Não acessei por quê? Porque, com todo respeito, nada existe ali para me acrescentar como ser humano, nada. O que existe ali é a explosão de raiva, é uma visão deturpada do que é esquerda, do que é direita, e o uso de palavras ofensivas a inúmeras autoridades. Então, não há por que recorrer, visitar o Twitter do ministro da Educação, Abraham Van Trauber. Nessa parte aí, ele, referindo-se aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ele disse que gostaria de vê-los presos, e que eles são vagabundos. Gente, isso é de uma vergonha incontestável. Um ministro da Educação de um país agredir verbalmente autoridades de outro poder, isso é de uma hediondez sem tamanho. Esse vídeo aí já é do domínio público, já saiu do território brasileiro desde o dia em que entrou. Isso aí está sendo visualizado nos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, etc. Isso é vergonhoso. Um ministro da Educação referir-se dessa maneira a 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, a instância última do Poder Judiciário. Uma vergonha. E vê-se aí facilmente a prática de dois crimes: difamação e injúria, crimes contra a honra, que estão capitulados no Código Penal, respectivamente artigos 138 e 139. 138, difamação: difamar a alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E o 140, injúria: injuriar a alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação ou decoro. O ministro aí diz que gostaria de ver presos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que haja prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas aqui como explicação, haveria necessidade de crime. Crime aí
com pena de reclusão. Como o ministro Abraham Van Trauber não citou crime algum, falou de forma genérica, porque se ele tivesse citado um crime específico, iríamos para o crime de calúnia, no artigo 139 do Código Penal. 138 do Código Penal, calúnia. O 139 é difamação. Então aí há a prática de crime de difamação. Ele imputou a autoridades do Supremo Tribunal Federal fato ofensivo à reputação dos ministros. E cometeu o crime também de injúria, porque ofendeu a honra, ofendeu o decoro, a reputação dos ministros. O Abraham Van Trauber não tem um crime sequer específico, não é do conhecimento dele, um crime sequer praticado por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que houvesse aí uma prisão, uma hipótese aqui bem esdrúxula. Então não há a indicação de um crime qualquer endereçado a um dos ministros ou a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E chamar os ministros de vagabundos, eu conheço a realidade do Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros ali trabalham incansavelmente. Há ministros que chegam ao Supremo Tribunal Federal logo pela manhã e só saem à noite. E não são remunerados por horas extras. Eles estão ali porque eles amam aquilo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11, eles adoram aquilo ali. Eles amam tanto que a aposentadoria compulsória era de 70 anos de idade. E eles conseguiram, no Congresso, mudar isso para 75. E agora, neste ano, vai se aposentar o ministro mais antigo, o decano Celso de Mello. Então você vê que os ministros do Supremo Tribunal Federal trabalham incansavelmente. E vem um ministro da Educação dizer que esses 11 ministros são vagabundos. Isso é grave, gente. Um ministro da Educação de um país dizer que os 11 ministros da Suprema Corte são vagabundos? Não querem trabalhar? Esse é o sinônimo nos dicionários para o vocábulo vagabundos. Todos os meses, o Supremo Tribunal Federal solta uma estatística com os processos decididos pelos ministros. E ministros decidem ali milhares de processos. Vários processos, creio eu, que hoje, com certeza, mais de 1000 processos chegam ao Supremo Tribunal Federal todos os dias para serem analisados por 11 ministros. Então eles soltam todo mês uma estatística com o número de processos concluídos, julgados. E você tem ali milhares para cada juiz. Eles trabalham incansavelmente. Eu tenho certeza de que os ministros do Supremo Tribunal Federal permanecem mais tempo no prédio do que o ministro Abraham Van Trauber no prédio do Ministério da Educação. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, um ministro da Educação de um país agredir de forma hedionda as autoridades do Supremo Tribunal Federal, isso, gente, é uma coisa inimaginável num país democrático. Isso é uma coisa inimaginável num país democrático. Mas houve aí, e você viu isso em plena reunião ministerial, no Palácio do Planalto, diante do presidente da República. No jornal de ontem, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, fez uma sugestão, um pedido ao presidente Jair Bolsonaro para que ele exonere o ministro Abraham Van Trauber. É apenas um pedido.
é apenas um pedido. Mas nem haveria necessidade desse pedido. Se eu fosse o presidente da República hoje, o senhor Abraham Van Traube estaria exonerado imediatamente. Se eu fosse o presidente da República Federativa do Brasil, ele estaria exonerado hoje. Portanto, aí, gente, o primeiro vídeo da fala do Abraham Van Traube. Depois voltarei ao segundo vídeo com mais uma fala dele. Muito obrigado.